João 12, dos versos 12 ao 19, nós vamos ler a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos estudar esse texto. O tema é andando na vontade do Pai, e entender esse caminhar dentro da caminhada que Cristo fez, entrando triunfalmente em Jerusalém para nos dar a vitória no Calvário. Diz assim o texto sagrado, João 12, 12: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Senhor, santa é a tua palavra, que ela possa produzir frutos em nossos corações, Pai, que possamos aplicá-la em nossas vidas, que possamos praticar a tua palavra, que possamos buscar nos alimentar cada dia mais dela, que ela seja, Senhor, maravilhosa quando estivermos na leitura dela, que ela seja agradável quando estivermos meditando nela, que a tua palavra produza frutos dignos de misericórdia em nossos corações. Pai Santo, tudo isso eu te peço, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. E se a igreja concorda, ela diz: Amém, louvado seja o Senhor. Podem sentar, povo santo. Aqui nós estamos vendo Jesus entrando em Jerusalém triunfalmente, na sua última semana, próximo ao seu vitupério, e ele está ali entrando, sendo reconhecido como um rei, Essa multidão, irmãos, ela está vindo ao encontro de Jesus por alguns motivos. Elas tinham percebido uma notícia grandiosa e graciosa no meio dela, porque Jesus, ele tinha ressuscitado na vila de Betânia um homem morto há 4 dias, e o texto mesmo diz que aquela multidão estava ali para ver também a Lázaro. Só que aqui, quando Jesus ele faz esse grande milagre na aldeia de Betânia, a aldeia de Betânia ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Na rota que se fazia naquela época eram 6 quilômetros. Hoje, se você for visitar Israel, você vai fazer na rota de 10 a 11 quilômetros na rota turística, porque aquela rota de Betânia até Jerusalém, que vinha pelo Jardim das Oliveiras, pelo Monte das Oliveiras, essa rota ela está interditada hoje, com cercas, com minas, com arames farpados, porque por conta da guerra de Israel e Palestina. Então Israel, por segurança, interditou aquela rota e não se dá mais para andar por ela. Mas Jesus dista 6 quilômetros. Quando Jesus ele realiza esse milagre grandioso em Betânia, aquela multidão que estava vindo para a Páscoa, que já estávamos na semana da Páscoa, aquela multidão ouviu esses sinais, ouviu que tinha um homem que tinha ressuscitado próximo dali. Então aquelas multidões foram até Jerusalém para ver Jesus e também ver aquele que Deus tinha ressuscitado dos mortos. Por isso aquela multidão estava ali, por isso aquela multidão estava empolvorosa. Elas estavam querendo ver, elas estavam querendo ouvir
elas estavam querendo perceber, elas estavam querendo sentir algum milagre, ver algum milagre, que aquele homem que tinha ressuscitado alguns dias atrás, eles também queriam ver esses milagres, e a curiosidade tinha feito a multidão ir atrás de Jesus. Mas essa ressurreição é tremenda, ela é diferente das outras ressurreições. Se nós formos falar aqui das 3 ressurreições que Jesus realiza no seu ministério, por questão didática, não na ordem que aconteceu, mas Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e aquela menina, diz o texto, que ela estava ainda dentro da casa dela, ela estava ainda dentro do quarto dela, ela estava ainda na sua cama. E quando Jesus chega lá, ele diz para aquela multidão: não, essa menina não morreu não, essa menina apenas dorme. E o texto vai dizer que riram-se dele, como está em Marcos 5,40. Aqueles vão chacotar dele, porque eles sabiam que aquela menina estava morta, mas a menina ainda estava na sua casa. Quando Jesus ele vai ali a caminho de Jerusalém e passa numa cidade chamada Naim, ele vê ali naquela cidade chamada Naim uma viúva à frente de um cortejo, sozinha, as carpideiras atrás e um esquife com o seu filho morto, que é a ressurreição do menino da viúva de Naim. Em Lucas 7,14 você vai ler esse episódio, porque em Israel acontecia assim, quando se morria alguém. Quando se morria alguém e iria-se ter o cortejo fúnebre, a família ia na frente, as carpideiras iam um pouco atrás da família e o esquife ia um pouco mais atrás. Era esse o cortejo, era esse o translado. Por isso que quando Jesus ele vem em direção e vê aquele cortejo fúnebre, vê somente uma pessoa da família, somente uma mulher chorando ali, caracterizando a família. Ela não tinha mais ninguém, ela só tinha aquele menino. E o texto vai dizer que Jesus se compadeceu dela, e Jesus foi ao encontro dela. Aquela mulher não pediu milagre, aquela mulher estava apenas chorando a sua dor, mas a comitiva do Cristo vivo, a comitiva da vida se encontrou com a comitiva da morte, e a vida ressuscitou a morte. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus fez com que as lágrimas daquela mulher sozinha saísse do seu rosto, e aquele choro e aquela tristeza saísse, e a alegria tornasse exultante no coração daquela mulher, porque ela viu o milagre acontecendo na sua família, em seu filho, e ele ressuscitou, o menino ressuscitou. Quando nós percebemos isso, nós vemos que Jesus, ele ressuscita uma menina ainda no seu quarto. Alguns podiam dizer: não, ela não estava realmente morta não, ela talvez estivesse, como ele disse, que ela só dormia. Então esse milagre é um milagre, mas pode gerar dúvida no povo. Quando Jesus ressuscita esse menino no cortejo fúnebre, ele já tinha saído de casa, ele já estava no seu caixão, ele já estava em destino ao cemitério, ele já estava em destino ao sepultamento. Mas outros podem dizer: não, mas ele poderia estar só em catalepsia, não podia não estar totalmente morto. Mas a morte de Lázaro é diferente, a ressurreição é diferente, porque não estava mais na sua casa, porque ele não estava mais no cortejo, mas ele já estava sepultado, e não sepultado naquele dia, ele já estava sepultado há 4 dias. É um milagre maior, é um milagre que ninguém conseguiria fazer, é um milagre que os magos não conseguiriam inventar, é um milagre que os astrólogos não conseguiriam fazer efeitos, porque não dava. Porque eu te afirmo que não dava, porque Simão o mago, lá de Atos 8, é narrado na história que o último milagre que ele tentou fazer, que aquele homem desviado, ele queria fazer os milagres de Jesus, ele queria andar sobre as águas, ele queria fazer algumas coisas para dizer que ele também era o Messias, que ele também tinha unção, que ele também era famoso. E conta a história que aquele Simão mago de Atos 8, ele, desviado que era, disse que iria ser sepultado e voltaria ao 3º dia, e sepultaram ele. Só que ele não voltou, ele morreu ali no túmulo, porque ali acabou o oxigênio e aquele homem morreu. Então aqueles que eram sepultados dentro daquelas rochas, daqueles buracos na rocha, travado com pedras e betumado,
não há oxigênio suficiente para mais de 24 horas. Então Lázaro já estava morto há 4 dias. Outro episódio que você vai perceber no texto é que em João 11:39, a sua irmã diz assim: Senhor, remover a pedra já cheira mal o corpo. Eles já estavam conformados com essa morte. Aquela sociedade ali, aquela comunidade de Betânia já estava conformada com a morte de Lázaro, já sabia que não tinha mais jeito. Mas o dom da vida estava chegando, mas a vida estava chegando naquele lugar, e quando a vida chegou, a pedra foi removida, e ela voltou à vida, porque o Senhor, que é o dono da vida, tem todo o poder. E isso fez com que as multidões buscassem ver esse homem, que realizou esse milagre. Por isso que aquela multidão estava empolvorosa atrás de Cristo Jesus ali. A multidão estava ali para ver Lázaro, a multidão estava ali para ver Jesus, porque grande foi a ressurreição de Lázaro ali, grande foi o milagre. Essa entrada triunfal, já havia a peregrinação normal, já havia o povo, a multidão vindo para a Páscoa, já era tradicional isso. Mas quando Jesus entra em cena, aquela multidão que ouve falar desse milagre, ela quer fazer coisa diferente. Aí ela começa a fazer um pouco de mistura cultural ali. É interessante que eles pegam ramos de palmeiras, colocam-se na estrada e cantam o Salmo 138 dizendo: Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor. Eles estão cantando o Salmo 138 ali, e eles começam a cantar e começam a derramar suas palmeiras, os galhos de palmeiras. Só que eles fazem uma mistura, irmãos, porque galho de palmeira não era da Páscoa. Os galhos de palmeira não eram derrubados na Páscoa, não. Na cultura, lá em Levítico 20, você vai ver que aquela festa das palmeiras é a festa Sucote, é a festa dos tabernáculos, que está lá em Levítico 23:40, que Deus diz assim: olha, vocês vão sair das suas tendas e vocês vão construir tendas de galhos de palmeiras, e vão passar 7 dias ali no relento, lembrando do período que o meu povo passou no deserto. E era um memorial aquela festa dos tabernáculos. Então as palmeiras não eram derramadas para se pisar, os galhos de palmeira eram colocados apenas em cima da tenda, para eles lembrarem do período que o povo passou no deserto. Já tinha uma mistura. Mas como isso aconteceu deles fazerem isso? Eles faziam isso na festa dos tabernáculos. Está lá em Levítico 23:40, dizendo assim: ó, no primeiro dia tornareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, de salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Era esse o contexto. Na época de Moisés era esse o contexto. Mas espera aí, por que eles fizeram isso? Existe, na história você vai conseguir perceber isso. Esses ramos de palmeiras derramados ali, para que o rei passasse, para que o Messias entrasse, ele vem dos Macabeus, da revolta dos Macabeus. Por que isso acontece? Dentro dessa tradição, quando Antíoco Epifânio, em 167 a.C., 160, o rei dos Seleucidas invade a Palestina. Aí eu vou entrar um pouquinho de história, levar uns 5 minutos para vocês entenderem esse princípio. Ele invade Jerusalém e ele institui o culto helenista, o culto grego, a Zeus, e começa a profanar o templo de Jerusalém. A perseguição se torna tanta ali, que se você estudar a história da revolta dos Macabeus, você vai ver que quando os soldados seleucidas de Antíoco Epifânio encontravam algum registro da lei na casa de alguém, toda a sua família era morta. Se encontrasse algo da Torá em alguma casa de um judeu naquele período, eles eram mortos. Se um filho fosse circuncidado, os soldados tinham autoridade para pegar as mães que ainda estavam amamentando, porque o filho era circuncidado ao 8º dia, segundo a cultura judaica, e essas mães eram enforcadas em frente às suas casas, junto
com aquele que fez a circuncisão, o sacerdote que fez a circuncisão. Essa era a perseguição de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio pegou um porco e quis colocar ele em sacrifício no altar. O porco é um animal imundo para o judeu e obrigou os sacerdotes a fazerem isso. Essa era a perseguição daquela época. Aí o que foi que aconteceu? Os judeus começaram a fugir, e os macabeus fugiram para as montanhas, se reuniram, e Judas, o líder dos macabeus, macabeu significa martelo, e eles começaram ali a matar os soldados de emboscada. Os soldados de Antíoco Epifânio iam passando em algum lugar e estavam em algum grupo, e eles começavam a atacar de emboscada. Por isso que chama-se revolta dos macabeus. Já nós vamos entender bem o que o texto está dizendo aqui. E dentro dessa revolta que aconteceu ali, fez com que Antíoco Epifânio se irasse ainda mais e começasse uma guerra, e os macabeus estavam sendo derrotados. Aí o que é que eles fizeram? Roma estava em ascensão, então eles fizeram uma aliança com Roma, e aí junto com Roma eles derrotaram Antíoco Epifânio. O Império Romano se estabeleceu naquela região com um acordo: restaurar o templo, e o outro acordo, liberar eles para a sua adoração ao seu único Deus. Por isso que você vai perceber os cristãos na época romana sendo perseguidos por serem ateus. Por que ateus? Porque eles só criam em Cristo, em um único Deus. E para os romanos naquela época, aqueles que só criam em um único Deus eram ateus, eles precisavam crer nas divindades. Mas os judeus não tinham essa perseguição. Por quê? Por conta do acordo lá no período dos macabeus. Quando essa vitória ocorre, então a tradição pascal, quando eles vinham para a festa da Páscoa, eles pegavam os ramos de palmeiras, derramavam-se na frente, e os macabeus passavam por cima, lembrando da grande vitória que Deus deu a eles, quando eles venceram os seleucidas e o rei Antíoco Epifânio. Por isso que você percebe eles fazendo esse mesmo ritual. Mas por que eles fizeram esse mesmo ritual? Porque eles entenderam que aquele Messias que era capaz de ressuscitar aqueles que morriam, poderia ser aquele libertador de Israel entrando em Jerusalém como rei. E eles iam ali, o novo Macabeu chegou, o novo Judas foi entrar, está entrando, o novo martelo vai entrar para nos dar a vitória. Era essa a compreensão. Por isso que eles cantavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que ali viria um libertador. Eles criam que ali viria um libertador. Só que eles não entenderam de que forma entraria esse libertador. Então, quando esses fariseus viram isso, viram essa situação, lembrando que Jesus, ele entra num jumentinho, num filho de jumenta, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que diz que ele viria num filho de jumenta. Mas que coisa complicada! Como é que pode ele vir num filho de jumenta? Isso aí complicou e confundiu todo mundo. Como é que um libertador entra num filho de jumenta? Como é que um rei entra num filho de jumenta? Irmãos, era compreensível que um rei entrasse em seu cavalo de guerra, com o seu exército atrás. Aqueles reis que iriam para vencer. Como é que funcionava um cavalo de guerra ali naquele período? O cavalo de guerra era vestido para a batalha, com metais no seu peitoral, era um cavalo alto, e nos seus cascos tinham ferraduras fortes, para que o cavalo, quando ele marchasse, se fizesse barulho, e se soubesse que o rei estava entrando para vencer, para amedrontar aqueles que ele iria enfrentar, amedrontar os inimigos. Era assim que um rei se comportava para vencer a batalha. Mas Jesus, ele entra totalmente o contrário, confundindo todo mundo. Como pode um rei entrar num jumentinho? Por que eu digo isso? Porque o jumento dos animais quadrúpedes é o animal mais silencioso para se dar os seus passos. Ele não dá passos chamando a atenção. Ele não faz barulho quando entra, ele não faz barulho quando caminha. O jumento não faz isso, ele é discreto. Isso me ensina muitas coisas.
que o nosso Deus, ele entrou discreto, porque é profético, como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, por morrer por nós. Esse Deus, ele é discreto, mas quando ele entra para vencer. Esse é o nosso Deus. Então, ele entra ali. Quando os fariseus veem essa situação, eles vão dizer no João 11:48, né? Esse homem sobre um jumentinho, de forma alguma pode salvar Israel da opressão romana. Tão somente, aí o 11:48 de João, eles vão dizer assim, ó, tão somente lançará o povo na desgraça. Essa entrada messiânica apenas incitará a temida intervenção dos romanos, sem poder realizar coisa alguma contra a força da ocupação. Confirma-se que eles declaram na sessão do Sinédrio lá de João 11:48. O que é que eu quero dizer com isso aqui? O que é que eles estão dizendo aqui? Que Jesus está entrando ali triunfalmente, e o povo gritando como rei, vai fazer com que os romanos se levantem e digam assim: olha, está começando uma sedição, como foi lá em Judas Macabeus. Eles vão querer destruir a gente. Então, os sacerdotes, os fariseus, eles disseram assim: olha, o que está fazendo ali, pode os romanos interpretar que aquele nosso acordo do passado foi quebrado, e nós agora vamos enfrentar ele. Isso vai ser opróbrio para nós, vai vir uma perseguição para nós. Era esse o entendimento deles. Por isso que eles disseram: não, agora vamos matar. Nós precisamos matar ele, porque ele está fazendo uma sedição, ele está levantando um grupo para fazer uma bagunça, e nós não conseguiremos vir, nós não conseguiremos vencer o exército romano. Então os fariseus estavam temendo pela vida, estavam temendo que essa vitória iria acontecer, estavam temendo que Jesus se levantasse em sedição, como o Judas Macabeu se levantou há uns anos atrás. Por isso que eles estavam dizendo: isso só vai lançar desgraça ao povo. Aí no 11:48 de João ainda diz assim, ó: se o deixarmos assim, ele fazendo isso, e não tomarmos uma providência, né, todos vão crer nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aí Caifás, um sumo sacerdote da época, levantado pelo povo romano, acaba não muito bom, ele diz assim, ó: porém, um dentre eles, o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele vem com essa voz profética do verso 50 de João 11, sabendo que aquele povo que estava dizendo: hosana, bendito que vem em nome do Senhor, seria o mesmo povo que entregaria a ele, dizendo: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Por quê? Porque era profético, ele teria que morrer por nós, senão não estaríamos aqui. Então, quando eles cantam no Salmo 118, verso 26, bendito que vem em nome do Senhor, eles gritam hosana. Hosana nada mais é do que uma aclamação dizendo assim: Senhor, salva-nos. A palavra hosana é um grito no coração e na alma, dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. Hosana quer dizer isso. A alma estava aflita e oprimida, a alma estava ali angustiada, então eles gritavam: hosana, Senhor, salva-nos. E Cristo veio e nos salvou. Hosana, e Ele nos salvou. Eles queriam um Messias libertador, talvez montado em um cavalo de guerra, em marcha de guerra, com os seus cascos batendo no chão e avisando que o rei está chegando. Mas Jesus, ele usa um animal pequeno e silencioso e não faz barulho nenhum, porque Jesus é discreto, mas quando ele entra no seu coração, ele arrebenta com todo o seu ser. Quando você abre o seu coração para Deus, ele entra e ele arrebenta com toda a sua estrutura. Ele sabe que você é pó, mas ele faz e transforma você ainda mais em pó. Para quê? Para que você seja levantado deste pó em glória e poder, porque o Senhor é aquele que usa quem Ele quer. O Senhor é Deus maravilhoso e majestoso em nossas vidas. Então gritemos hosana, hosana ao nome do Senhor. Esse Messias estava a confundir todo mundo. Ele confundiu os seus seguidores, ele confundiu os seus inimigos e ele confundiu os seus discípulos. Mas o povo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender essa situação, só tendo visto os milagres, buscando realizar os milagres, eles continuavam gritando:
salva-nos, Senhor, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O povo estava em festa, estava em alegria por causa dos sinais, e eles foram ver Jesus, mas eles também foram ver Lázaro. O verso 9 do capítulo 12 de João que lemos, diz assim, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele é tão maravilhoso, que muitas pessoas podem querer vir a conhecer o seu Jesus, através da sua vida, do seu testemunho, do Lázaro ressuscitado. E nós somos os Lázaros ressuscitados, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele entrou e nos ressuscitou. Ele nos tirou do charco de lodo, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Você é um dos Lázaros do Senhor. As pessoas precisam querer te conhecer, as pessoas precisam ver Jesus em você. Então é grande a responsabilidade, porque a multidão queria também ver a Lázaro, e a multidão precisa também desejar ver você. Nós precisamos ter um testemunho santo. Então eles estavam ali, porém esses mesmos que agora cantavam há poucos dias, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, fazendo aquela festa, fazendo aquela algazarra, fazendo aquela grande festividade com ramos de palmeiras, com capas no chão, para esse rei entrar. Poucos dias, menos de 6 dias, ele entra no domingo, ele vai ser entregue na quinta, e na sexta eles estão gritando crucifica. Na sexta eles estão ali, aquela mesma multidão gritando e condenando ele à morte. Você sabe a quem eu posso assemelhar esse povo? Esse povo eu posso assemelhar àquele mesmo povo que foi tirado do Egito. Você vê como a roda do mundo, a roda da vida é muito parecida. Horas você está em alegria, horas você está em profunda tristeza, horas você está adorando, horas você está escarnecendo. E aquele povo do Egito estava fazendo muito parecido com isso. Então esse andar, esse procurar andar como Cristo andou, andar no caminho do Pai, eu tenho que aprender com essas caminhadas da vida. E aquele povo ali no Egito é muito semelhante a esse mesmo povo que gritava uma hora hosana e a outra hora estava gritando crucifica. Por que eu digo isso? Porque esses que saíram do Egito, eles foram tirados do Egito com grande poder, grandes sinais, grandes milagres. De Êxodo do capítulo 7 a Êxodo final do 15, você vai ver esses grandes milagres. E Deus os tira dali, e Deus os faz atravessar um mar, abre um mar, atravessa aquele povo. O exército vem atrás perseguindo, os cavalos vêm galopando, e eles ouvindo o som dos carros e dos cavalos, eles temeram pela vida. O Senhor providencia um escape, abre um mar, milagre grande, esse povo atravessa. Aqueles que perseguem morrem, milagre grande. E esse povo que a pés enxutos passa, vendo os carros e os cavaleiros morrerem afogados ali, engolidos pelo mar, eles começam a emitir canções. E canção de Moisés no 15, de Êxodo 15, canção de Miriam no final do 15. Esse mesmo povo que gritava grande salvação o Senhor nos deu, alegres pelos milagres, alegres por ter visto tantos sinais em tão pouco tempo, alegres por ver o mar se abrir, era o mesmo povo que, quando a dificuldadezinha chegou no deserto, 3 dias após esses grandes milagres, pelo menos o grande milagre do mar se abrir, de engolir e matar todos os egípcios, Faraó e todo o seu exército morreram ali, 3 dias depois, aquele povo estava ali, quando falta água, e diz assim: por que nos trouxe aqui, Moisés? Nos trouxe para nos matar aqui? Melhor estaria se tivéssemos morrido lá. Aquele mesmo povo que ora viu um grande milagre, numa pequena dificuldade já estava a murmurar. É muito parecido com esse povo que gritava hosana, o rei que vem em nome do Senhor, e lá na frente estava dizendo na dificuldade: crucifica-o,
crucifica, crucifica. Então nós precisamos entender esses princípios, porque aquele povo murmurava quando faltou água. Ele murmurou quando faltou água no Êxodo 15, murmurou quando faltou água em Êxodo 17, murmurou quando faltou água em Números 20, ao ponto de, nessas faltas de água, no 20, Moisés ter sido proibido de entrar na terra prometida devido à pressão do povo, porque ele feriu a rocha, como fez no 17 de Êxodo, e aí Deus proibiu ele de entrar na terra prometida. Esse mesmo povo murmurou quando lhe faltou carne, Êxodo 16, dos versos 2 e 3. Esse mesmo povo murmurou quando viram os gigantes na terra prometida, e começaram a falar de Deus, começaram a não aceitar. Em Números 14, 22 diz assim, nenhum dos homens que tendo visto minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia eles murmuraram, me puseram à prova. Já 10 vezes, olha, 10 vezes Deus está revelando aqui, e não obedeceram a minha voz, murmurando. Aquele povo que tinham visto grandes milagres estava murmurando, estava ali reclamando de Deus, estava ali dizendo, Senhor, por que nos trouxe aqui? Por que tu está nos dando essa comida? Terrível. Aí eu venho com uma pergunta para nós refletirmos nesta noite. Aquele povo que tanto murmurou, vendo tantos milagres, me faz entender o seguinte, e fazer uma seguinte pergunta para a nossa reflexão: por que eles gastaram 40 anos no deserto, se aquela jornada era apenas de 11 dias? Aquela jornada de sair e atravessar o Mar Vermelho até a Terra Prometida, com 2 milhões de pessoas, com crianças e mulheres, naquele passo de tartaruga que eles estavam dando, só levaria 11 dias para eles atravessarem aquele deserto e entrarem na terra que o Senhor prometeu que mandaria leite e mel. Mas, no entanto, eles passaram 40 anos no deserto. Então a minha pergunta é: por que eles gastaram 40 anos no deserto, se era apenas uma jornada de 11 dias? Eu aprendo o seguinte: quando eu começo a analisar essas coisas, eu aprendo que o que eu penso, a forma com que eu falo e a atitude com que eu ajo determinará se eu passarei no deserto 40 anos ou 11 dias. É a minha fé que vai fazer eu passar 40 anos ou 11 dias dentro de um sofrimento, dentro de uma grande luta. Porque nós precisamos entender esse princípio. E eu posso aplicar esse mesmo princípio em Provérbios 23, 7, que diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Da forma com que você está pensando, você estabelece uma prática, e assim você se torna. Então aquele povo ali, faltou fé para eles, faltou ver milagres para eles acreditarem, faltou eles desfrutarem de milagres de Deus, de ver a presença de Deus, de perceber a presença de Deus, para poderem entenderem que Deus é real em vossas vidas. Eu garanto a vocês que não, porque Deus todos os dias mandava maná, milagre de Deus, porque Deus todos os dias colocava uma nuvem ali para refrigerar o corpo daqueles homens e daquelas mulheres e daquele povo, e eles viam Deus na prática ali, e mesmo assim murmuravam e reclamavam de Deus, e eles passaram 40 anos naquele sofrimento. Então por que acontece isso? Quando Jesus ele vai dizer o seguinte, eles dizem que eles comem e bebem, mas o seu coração não está comigo, que é profético isso. Deus está revelando, olha, vocês estão comendo e bebendo, mas o coração de vocês não está comigo. Vocês estão vendo o milagre, mas o seu coração não está comigo. Ele simplesmente está dizendo, enquanto vocês estiverem buscando somente realizar os desejos do seu coração, Deus não entrará com a providência para você sair dessa situação. Às vezes a gente entra em situações tão delicadas da vida e não entendemos e ficamos gritando para Deus, Senhor, por quê? Por que essa situação está tão difícil na minha vida? Por que isso está tão difícil? Por que eu não saio dessa situação? Por que eu não sano esse problema? Por que esse problema não é sanado? Porque as suas atitudes e as suas ações estão fazendo você passar 40 anos às vezes sofrendo por esse problema, podendo você crer nos Deus do impossível e você desfrutar apenas de 11 dias desse sofrimento. Nós precisamos começar a compreender essas coisas para crermos que o nosso Deus é um Deus que ainda faz coisas nesse tempo.
Quando você vai ler em Deuteronômio, o capítulo 1, verso 6, o texto vai dizer o seguinte, ó: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. O que é que ele está dizendo? O que é que Deus está dizendo para eles ali? Irmãos, esse seu problema já tem tempo demais. Você já está passando por ele há anos demais, há tempo demais. Está na hora de se levantar e sair dessa inércia. Está na hora de você crer no Deus do impossível. Está na hora de você se levantar e enfrentar esse problema de frente, para que o Senhor lhe dê grande vitória. Nós precisamos sair da inércia. Se a roda não está acontecendo, se eu estou voltando sempre ao mesmo lugar, eu tenho que sair da inércia, eu tenho que sair desse momento. Eu tenho que romper essa barreira. Eu tenho que enfrentar às vezes a minha fé. Eu tenho que me colocar como crédulo nas coisas de Deus e acreditar que Ele é real em minha vida e Ele pode realizar milagres, porque a partir do momento que eu me levantar nessa percepção, o Senhor garantirá a minha vitória, porque eu rompi em fé naquela batalha do meu coração. Precisamos enfrentar, irmãos. Precisamos nos firmar no Senhor, porque passamos tanto tempo dando voltas no mesmo lugar, porque ficamos tantos anos sofrendo do mesmo problema, porque continuamos passando sempre pelas mesmas coisas, voltando ao mesmo canto, reclamando de Deus da mesma forma: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Esse problema não sai, porque essa situação não se resolve. Essa situação não se resolve porque você continua observando o problema, murmurando de Deus e não esperando o tempo de Deus realizar na sua vida. Aguarde o tempo do Senhor, se coloque na posição. Porque quando Paulo vai falar em Colossenses 3:2, dizendo o seguinte: olha, você quer sair desse problema, você quer vencer essa situação, Paulo lhe dá o conselho. Paulo vai lhe dizer em Colossenses 3:2 o que? É profético: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Coloque o seu coração em Deus e permaneça com Ele lá, acreditando que Ele vai resolver a sua situação e o seu problema. Precisamos firmar a nossa fé e a nossa mente em Cristo, e com ela nossa fé se torna firme e inabalável. Coloque o seu coração no Senhor e acredite até o fim. Se for para você morrer com esse pensamento, vá até o fim, a morte, mas não deixe esse pensamento sair de você, porque a sua vitória está quando você pensa nas coisas lá do alto, nas coisas do céu, nas promessas de Deus. Vemos que nós percebemos aqui que Jesus, nessa peregrinação, Jesus entrando ali para ser vituperado, ele tinha um alvo. Jesus, ele tinha uma meta. Jesus, ele tinha um propósito. Mas Jesus sabia a quem recorrer nos dias maus. Jesus, ele recorria sempre ao Pai. Ele recorria ao Pai em todo o tempo. Ele recorria ao Pai para saber o que é que era para fazer. Ele recorreu ao Pai até para sair do Calvário e dizer: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele entendeu que o silêncio de Deus era para ele ir até o fim. Intimidade com o Senhor. Que nós precisamos é ter intimidade com o Senhor para sair desses problemas, sair dessa situação, para deixarmos de horas estarmos gritando: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, e depois estarmos gritando: crucifica-o. Nós precisamos sair dessa roda. Para quê? Para que nós nos tornamos triunfantes e andemos no caminho que o Pai deseja que andemos, que é o caminho de fé em nosso coração. Esse é o caminho que o Senhor quer que nós andemos. Então, Jesus, ele tinha esse alvo, mas nós normalmente fazemos o inverso. Aí eu parto para nós. Quando nós temos uma situação difícil, delicada, nós tentamos de todas as formas resolver os nossos problemas. Aí quando nós não conseguimos, tentamos de todo jeito. Quando nós não conseguimos, dizemos assim: o negócio está difícil, agora só me resta orar. Isso é o inverso, irmãos. A primeira coisa que você tem que fazer no seu coração diante de uma situação difícil e delicada é orar ao Senhor. Jesus nos mostrava isso. Quando Jesus saiu para ser provado, que foi batizado, o que foi que ele fez? Ele foi orar, ele foi clamar. Quando Jesus estava para ir para o Calvário, o que foi que ele fez? Ele foi orar, ele foi clamar. Então nós precisamos, a primeira coisa que tenhamos que fazer em nossa vida diante das dificuldades é orar ao Senhor. Não é o inverso. Não, eu vou ali atrás daquele irmão, que aquele irmão pode me emprestar.
Não, eu vou ali pedir ali, que ali tem um socorro. Não, eu vou correr para o pastor vai resolver meu problema. Não, irmão, corra para os pés do Senhor, porque a vitória vem do Senhor. Peça a Ele a estratégia certa, peça a Ele a orientação certa, mas apresente ao Senhor a sua situação delicada, porque só Ele tem poder para resolver essa situação em poucos dias. Quando você faz a ordem inversa, você pode passar 40 anos nessa situação, você pode passar 40 anos nesse sofrimento, você pode passar 40 anos dentro dessas petições, dizendo assim: o Senhor não me responde, eu já não tenho fé para orar mais. Lógico, porque você não colocou a primeira coisa a ser feita foi estar na presença de Deus, apresentar a situação ao Senhor. Senhor, aqui é a situação, resolve. Senhor, aqui é a situação, me dá entendimento para saber como passar por ela, como sair dela. Nós precisamos pedir orientação ao Senhor. E você sabe onde é que Deus fala? Na palavra. Não adianta nada eu ficar orando e não buscar a resposta. Como é que eu vou escutar Deus falar comigo? Lendo a palavra. Agora a palavra não é horóscopo. Eu vou aqui e quero saber o que é que Deus quer para mim, eu vou abrir aqui. Não é assim não. A palavra é para ser lida, compreendida, esmiuçada, mastigada. Se você lê um texto e não entendeu, procure quem tem um pouquinho mais de conhecimento, para vocês dois desfrutarem dessa temática, entender o texto e glorificar a Deus juntos. Porque quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai entender como é fácil sair de situações difíceis quando nós ouvimos Deus falar e nos mostrar como devemos sair. As estratégias Ele nos dá. Então nós temos que entender que a primeira coisa a nós fazermos é a oração. Quando você tem um problema, não corra para... Aí eu pergunto, quando você tem um problema, você corre para o telefone ou para o trono? Quando você passa por dificuldades, você corre para o homem ou para os pés do Senhor? Não estou dizendo que você não possa buscar consolo em um amigo, mas o que você tem que fazer primeiro? A primeira coisa que você tem que fazer é correr para os pés do Senhor. Nas grandes dificuldades da sua vida, corra para os pés do Senhor. Peça orientação e Ele vai lhe mostrar. Nós precisamos depender de Deus para ser consolado. Jeremias 17, do 5 a 8 vai dizer assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Crê no Senhor, porque bendito está nos pés do Senhor. Por que eu digo isso? Porque adversidades nós temos, problemas nós temos, provações nós teremos, tentações também, medos, angústias, enfermidades, tudo isso é passível de todos nós teremos, mas aonde você está plantado é que vai fazer a diferença de passar por essa provação. Aonde você está plantado, irmãos, vocês têm que estar plantados junto ao ribeiro da água da vida, que é Cristo Jesus, e essa água da vida tem que brotar no seu coração, vindo da palavra de Deus. Então se debruce na palavra de Deus, diante das dificuldades. O que é que você tem que fazer? Buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor na palavra, porque vitória o Senhor nos dará quando perseveramos até o fim. Creia no Senhor. Porém, quando essas dificuldades chegarem, quando a sequidão chegar, quando a ventania soprar, quando as adversidades aparecerem, se estivermos em Deus, seremos como essas árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que você no dia oportuno verá o fruto, mesmo diante das dificuldades. Lembre-se, Deus sempre dará a você o que você precisa para o que Ele te chamou. Deus não vai lhe negar. Gálatas 2:20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No entanto, temos um Deus que vem conosco, e Ele não só vem conosco, Ele nos entende e sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Ele sabe que muitas vezes a gente não vai ter fé suficiente para chegar ao final. Por isso que Ele vem conosco, por isso que Ele vem nos influenciando, por isso que Ele vem nos ajudando. Porque Hebreus 4,15 vai dizer o seguinte, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas porém sem pecado. Nós temos um Deus que se compadece de nós. O nosso Deus é diferente dos deuses de todos os reinos, dos deuses inventados. O nosso Deus, Ele é real porque Ele se compadece. O nosso Deus, Ele sabe que somos pecadores. O nosso Deus sabe que nós ferimos a sua boca. O nosso Deus sabe que nós ferimos a sua imagem. O nosso Deus sabe que muitas vezes nós ferimos e somos fétidos à sua presença. Mas mesmo assim, Ele nos ama ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Ele nos ama. Ele é um Deus que se compadece. Temos que crer nessa bem-aventurança. O nosso Deus se compadece por nós. Por quê? Porque Ele sabe que somos pó. O Salmo 103, do verso 14, diz assim, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece nós. Você tem um Deus que te conhece. Você tem um Deus que sabe o que você pensa. Você tem um Deus que te escolheu no ventre ainda da sua mãe. Por que você quer desistir desse Deus que te ama tanto? Por que você quer jogar fora a toalha? Por que você quer abandonar? Não abandone esse Deus, mas persevere até o fim. Porque se você perseverar, você verá a glória do Senhor no final. Persevere até o fim. Os discípulos ali estavam com Cristo nessa entrada triunfal. Naquela entrada triunfal, estavam os 12 lá com Ele. Tomé disse assim, nós vamos com Ele até a morte. Sabe quando é que Tomé diz isso? Lá no verso 16 do capítulo 11 de João. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com Ele. Jesus estava dizendo que iria para a morte, iria para Jerusalém para ser vituperado. Tomé foi um dos que disseram, nós vamos com Ele, nós vamos enfrentar com Ele. Pedro também disse que morreria com Ele. Pedro foi e disse assim, lá em Lucas 22:33, assim, ele porém respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Está vendo? Os homens enfrentando, dizendo, não, nós vamos, nós temos coragem, essa jornada eu vou, essa jornada eu me garanto, nós vamos é contigo. Esse andar aqui, esse caminho, nós estamos juntos e não abre. Vocês sabem o que aconteceu. Tomé sumiu de uma forma que não conseguiu ver nem ele ressuscitado quando apareceu os primeiros discípulos. Ele chegou e disse assim, se eu não ver, eu não tocar nas suas mãos, nas suas feridas, não tocar do lado do seu corpo, eu não crerei de modo nenhum. Porque Tomé fugiu tanto que não estava nem com os discípulos ali. Pedro fez um pouquinho pior. Ele negou e amaldiçoou a sua própria vida. Ele disse, eu quero ser maldito se eu conhecer esse homem. Tomé pelo menos só fugiu. Ninguém teve coragem de ir até o fim dessa jornada. Mas por que não tiveram coragem de ir até o fim dessa jornada? Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo de Deus. É uma necessidade de andarmos nessa jornada, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque após esses homens terem sido cheios do Espírito Santo de Deus, eles conseguiram caminhar até a morte para ver a glória de Deus na eternidade. Somente cheios do Espírito Santo de Deus podemos vencer. Contudo, nós percebemos que todos esses discípulos fugiram, todos eles deixaram. Está lá em Mateus 26:56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então, as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos, todos, deixando fugir. Na hora que Cristo foi preso, eles fugiram. Mas esse Cristo, irmãos, que entrou em Jerusalém,
naquele jumentinho silencioso, o povo em vitupério gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e entrou naquele jumentinho fazendo silêncio. Um dia ele voltará, mas ele não voltará mais em cima de um jumentinho, ele não voltará mais em silêncio, ele não entrará mais ali naquela Jerusalém em silêncio, caladinho, mudinho como um cordeiro mudo, não. Aquele rei, ele vai vir, como está lá em Apocalipse 19, do 11 ao 16, que diz João que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, que tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que entrou em silêncio vai vir com o seu exército atrás, vencendo e para vencer. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que adoramos. Glória e honra a Ele, louvor e exaltação para Ele, porque Ele é mais do que vencedor em nossas vidas. Deus é Deus em nossas vidas. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o Deus que quer que nós andemos com Ele até o fim. Então não tem outro método, não tem outra ponte, não tem outro caminho, não tem outra solução. A solução é Jesus enchendo o nosso coração e fazendo Ele transbordar até o fim. Só assim seremos e sairemos mais do que vencedores nessa peleja. Coloque-se de pé, igreja, vamos adorar ao Senhor. Deus é grande em nossas vidas. Esse é o Deus que faz nos prosperar. Esse é o Deus que nos ensina o caminho que devemos andar. Esse é o Deus que entra em silêncio, mas quando Ele entra de verdade para resolver a situação. Nosso Deus não entra para ficar inerte. O nosso Deus não entra para ficar calado. O nosso Deus, Ele entra com a solução do seu problema. Creia nele. Você vai sair dessa situação. Você vai vencer as angústias, você vai vencer as dificuldades, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a promessa salvífica para nós. Então vamos orar a esse Deus maravilhoso.